Conflito. Provavelmente você já vivenciou ou conhece alguém que já teve um conflito, seja com o irmão, os pais, o chefe da empresa em que você trabalha, o síndico, o gerente da loja. Enfim, não existe interação social que não tenha conflito. O conflito é um fenômeno próprio das relações humanas. Eles acontecem por causa de posições divergentes em relação a algum comportamento, necessidade ou interesse comum. As incompreensões, as insatisfações de interesses ou necessidades costumam gerar conflitos. Para existir o conflito, são necessários 3 elementos. O primeiro, a pessoa, o ser humano com seus sentimentos e crenças. O segundo, o problema, as necessidades e interesses contrariados. O terceiro, o processo, as formas e os procedimentos adotados. Porém, muitas vezes, os conflitos resultam em processos ajuizados no Poder Judiciário. Quando surge um conflito, ninguém pensa em prover soluções, apenas ir ao Judiciário. Porém, o Judiciário não é o único caminho para buscar solução dos conflitos. A cultura da sentença provoca um aumento cada vez maior da quantidade de recursos, com congestionamento das instâncias ordinárias, dos tribunais superiores e da Suprema Corte. Mais do que isso, aumenta também a quantidade de execuções judiciais. O acesso à justiça, que remete ao pensamento de uma justiça eficaz, célere e acessível às pessoas que dela necessitam, nem sempre é efetivo no Brasil. De acordo com Capelletti e Gart, os principais obstáculos do acesso à justiça a serem combatidos os de natureza temporal, econômica e psicológica. Os obstáculos de natureza temporal caracterizam-se pela morosidade processual, ou seja, a demora excessiva no andamento e resolução de processos judiciais. Os obstáculos de natureza econômica significam um alto custo para se manter um processo no país. E os obstáculos de natureza psicológica correspondem à intimidação que as pessoas mais pobres sentem pelos ambientes sempre formais do Poder Judiciário. Vale ressaltar os obstáculos de natureza temporal que, apesar da redução do congestionamento em alguns segmentos da Justiça no ano de 2019, a versão de 2020 do relatório Justiça em Números elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a partir de dados referentes ao ano de 2019, revela que o tempo médio de duração de um processo baixado na Justiça Estadual é de 3 anos e 8 meses. Superior Tribunal da Justiça é de 1 ano e 6 meses. Justiça Federal é de 2 anos e 8 meses. Tempo médio de transmitação do processo pendente e baixados do TJMG, pendentes 3 anos e 2 meses, baixados 2 anos e 5 meses. A solução de conflito através do Poder Judiciário se torna então inefetiva. O Estado democrático de direito, que pressupõe o acesso à justiça como um direito primordial a ser garantido, resta fragilizado, tendo em vista as imensas dificuldades para acessar a justiça. Para Mauro Capelletti e Brian Gart, o acesso à justiça deve ser encarado como requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário, que pretenda garantir e não apenas proclamar direito a todos. É importante ressaltar que o princípio do acesso à justiça pode ser visualizado mais precisamente no artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A necessidade de superar os obstáculos do acesso à justiça e as profundas transformações experimentadas pela demanda por justiça nas últimas décadas são algumas das circunstâncias que possibilitaram uma nova concepção do conceito de acesso à justiça. Dessa forma, os indivíduos que estariam impedidos de utilizar o sistema da justiça teriam outros métodos alternativos. É nesse exato momento que passamos a entender como funcionam os métodos alternativos de resoluções de conflitos, como forma de ampliação do acesso à justiça. Segundo Mauro Capelletti e Brian Gart, a terceira onda renovatória, intitulada de Enfoque de Acesso à Justiça, propõe uma nova concepção mais vasta e nova de acesso à justiça. Os autores salientam que os novos direitos exigem mecanismos procedimentais que os tornem exequíveis, e a concretização dessa onda no Brasil iniciou-se com a Resolução número 125 de 2010 do CNJ, que institui a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário,
que rompeu com o paradigma da jurisdição como modelo exclusivo de solução de controvérsia, e a partir de 2016 com a criação do sistema multiportas disposto no CPC de 2015. Vamos entender quais são os métodos de resolução de conflitos? A heterocomposição, que subdivide-se em decisão judicial, decisão administrativa e arbitragem, ocorre quando o conflito é solucionado através da intervenção de um agente exterior à relação conflituosa original. A tomada de decisão é feita com base nos fatos e no direito, e se apoiam cada vez mais em abordagens de orientação ganhar-perder. A autocomposição, que subdivide-se nas formas de evitação, negociação, mediação e conciliação, ocorre quando o conflito é solucionado pelas partes, sem a intervenção de outros agentes no processo de pacificação da controvérsia. É a autotutela em que a satisfação da pretensão das partes é realizada por meio da força, seja ela física, moral, econômica ou social. Cada tipo de conflito determinará a forma mais adequada de tratamento. Porém, como garantir um processo judicial célere e que passe a tão desejável sensação de justiça para a população quando se tem um poder judiciário esgotado e mesmo impossibilitado de agir? Um dos princípios do Estado Democrático de Direito é buscar principalmente a paz, a harmonia social, propiciando a satisfação, os respeitos de direitos fundamentais da população e as soluções de conflitos por meios consensuais. É uma forma de concretizar esse princípio, pois proporciona a todos uma solução prática e rápida, sem que tenha de passar anos aguardando uma decisão judicial. A cultura do litígio dessa forma pode ser substituída, então, pela pacificação social. A conciliação é o meio mais adequado para resolver aqueles conflitos em que as partes não têm uma relação interpessoal mais duradoura, ou seja, elas se encontraram pela primeira vez ou têm pouco contato, onde são os casos, por exemplo, de acidentes de trânsito, em que as pessoas têm um contato pela primeira vez no momento da ocorrência do problema. A mediação consiste na atividade de facilitar a comunicação entre as partes, para propiciar que estas próprias possam, visualizando melhor os meandros da situação controvertida, protagonizar uma solução consensual. As partes envolvidas em um conflito têm a oportunidade de manifestarem os seus problemas, as suas angústias, as suas pretensões e até mesmo pessoal e diretamente sugerirem formas de pôr um fim àquilo que lhes perturba e que não são raras vezes causam-lhe sofrimento pela ansiedade, tristeza e dor psíquica. A perspectiva dos métodos consensuais de resoluções de conflitos é atingir o real interesse da parte. Não é só aquilo que ela externaliza, não é só aquela comunicação insuficiente, mas sim tratar por completo aquilo que o sujeito necessita. A comunicação tem um papel fundamental na resolução do conflito. Ela é a via régia do conflito, e é por meio da comunicação que todos os conflitos escalam e intensificam o caminho para uma resolução, transformação. A heterocomposição, muitas vezes, não alcança resultados efetivos e a resolução dos interesses e necessidades das partes. Torna-se claro, então, que a mediação e conciliação apresentam-se como formas bem por possuírem uma maneira rápida e eficaz de resolver as questões tratadas, sendo que as partes podem optar por um acordo que melhor lhes convém, proporcionando o apaziguamento dos dissídios. Dessa forma, faz-se necessário a adoção desses métodos consensuais por toda a sociedade. Os conflitos são inevitáveis, porém os métodos consensuais são adequados para uma efetiva resolução. A tão almejada pacificação social e um resultado efetivo só será possível se começarmos a priorizar tais métodos consensuais de resoluções de conflitos. Se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo. Albert Camus.